Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que nos ouvem. Tá começando mais um bate-papo à luz do candeeiro. Eu sou o Júnior Pascoal. Eu sou o Francioli Araújo. E hoje vamos falar sobre evasão no ensino superior. Dados do SEMESP, Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo, hoje com abrangência nacional, apontam entre os anos de 2014 e 2021, só no ensino privado, a média de taxa de evasão de 32,87%. Esse fenômeno tem efeitos para além da redução do número de alunos em sala de aula, envolvendo desperdícios sociais, acadêmicos, econômicos, podendo resultar em ociosidade de professores, equipamentos técnicos, perda de verbas, entre outras coisas. Esse tema é uma questão de extrema relevância por se tratar de um problema grave presente tanto em instituições públicas quanto privadas. E para ajudar a desenvolver esse assunto, senta-se à mesa conosco a Camila Escobar. A Camila é professora da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, no curso de Engenharia de Materiais. Ela é graduada em Engenharia de Materiais pela Federal do Rio Grande do Sul, tem mestrado e doutorado em Ciência e Tecnologia de Materiais pela mesma instituição, e ela também tem experiência em processamento de materiais, utilizando moldagem por injeção de pós no desenvolvimento de ligantes eco-friendly para aplicação de materiais cerâmicos e metálicos. Além disso, a Camila ainda trabalha com engenharia biomédica, utilizando biomateriais, cimento de fosfato de cálcio e implantes craniofaciais. E só abrindo parênteses aqui, essa parte de cimento de fosfato de cálcio também casa com um episódio que nós já fizemos, episódio 84, em que esse que vos fala, que sou eu, Júnior Augusto, falei sobre a minha dissertação de mestrado. Então, assim que vocês saírem daqui, podem ir lá no episódio 84 conferir um pouco mais sobre cimento e fosfato de cálcio, caracterização elétrica, liberação de fármacos, está tudo lá, acompanhem com a gente. Bom, eu queria agradecer a Camila por aceitar o nosso convite para sentar-se à luz do candeeiro para debater sobre o assunto. E eu queria começar, Camila, com a nossa conversa com uma pergunta para você. Primeiro, o que é evasão? Incluindo nessa pergunta, saber se você já sentiu a necessidade de sair do seu curso, na sua graduação em engenharia de materiais, nos começos do curso, enfim, alguma época você sentiu que não estava satisfeito com aquele curso e pensou também em abandoná-lo. Boa noite, gostaria de agradecer imensamente o convite, agradecer ao Júnior, ao Francioli, é um prazer estar aqui essa noite com vocês. Bom, porque primeiro, porque eu falar sobre evasão, né? Já que sou engenheira de materiais, né? E toda a minha graduação e especialização pós-graduação, ela é na área de desenvolvimento de materiais e de processos. Porque atualmente eu ingressei no grupo de trabalho aqui na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, no GT de evasão, né? No grupo de trabalho de evasão. E esse grupo ele é formado por docentes do campus, cada campus da UFRB, que ela é uma instituição multicamp, vai ter um grupo de evasão para tratar do assunto, e esse grupo é formado tanto por nós docentes quanto por discentes, né? Tem um membro discente também. Então, a escolha foi mais por isso. A gente vem estudando dentro do campus da UFRB de Feira de Santana, que é chamado de CETENS, campus de Feira de Santana, né, da UFRB. Nós estamos fazendo um levantamento, né, sobre os dados de evasão e sobre o que motiva o aluno a evadir. Aí, entrando na questão, o que é evasão, primeiramente? Evasão é aquele aluno que abandona o curso, então ele é relacionado a abandono. É até interessante essa pergunta, porque às vezes pode ter alguma confusão com outro termo que é bem recorrente também, está vinculado com a evasão, que é a retenção. O que é a retenção? É o aluno que reprova nas disciplinas, o aluno que não é aprovado nas disciplinas, né? Então, é esse percentual de reprovação nas disciplinas. Então, isso seria a retenção. E a evasão não, já é um ponto além,
né? Já é um passo além. O aluno, ele desiste, ele abandona o curso como um todo, ele não desiste somente de uma disciplina, que poderia ser caracterizado como retenção. E retenção, a evasão é isso, é o abandono pelo aluno do curso. Eu pensei, né, entrando na questão pessoal da minha formação, como aluna, como eu era aluna de engenharia, pensei por diversas vezes em abandonar o curso, sim. Os cursos de engenharia no país, eles têm um grau de dificuldade elevado, ainda mais quando a gente considera a formação prévia do cidadão. Tipo, eu venho de colégio, escola pública, ensino médio público, ensino fundamental, ensino médio público. Então, esses aspectos sociais acabam influenciando no desempenho, principalmente nos primeiros anos ali na formação superior, nos cursos de engenharia, né, e nos cursos de exatas como um todo. Então pensei diversas vezes, justamente porque no início da graduação eu tive um desempenho que não era o esperado, nem por mim, nem pela minha família, que já eram... Eu entrei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2004, antes de ter o sistema de cotas, que dentro desse universo de quem vem de um colégio público, de quem vem de uma formação em ensino público, era uma exceção, né? Eu era exceção, eu não era a regra. Tu ingressar numa universidade federal não era a regra, até vir os sistemas de cotas. Então, eu pensei, por isso, né, e pelo meu desempenho não tão satisfatório no início da graduação, eu pensei sim em evadir. E além disso, também questões de identidade do curso, que é outro ponto que eu acho que é um fator bem importante dentro das engenharias, porque nós temos as disciplinas básicas nos 2, 3 primeiros anos, e você não tem apropriação com o curso. Então, eu acho que esses fatores, eles acabam contribuindo também para você não ter uma identificação com a sua futura carreira nesses anos iniciais. Então, por esses motivos, eu pensei sim em desistir. Ainda bem que não acabei não desistindo. Ô Camila, eu pensei em te perguntar isso aí porque, para mim, eu desisti de cursos também, sabe, durante muito tempo. E foram por motivos variados. E, por exemplo, o primeiro curso que eu fiz, eu desisti porque eu não tinha como me manter na cidade que eu estava. Eu estava em Belo Horizonte fazendo engenharia de produção e tinha acabado o estágio que eu tinha feito. E aí eu assim, não quero ficar aqui, não posso ficar aqui, não tenho condições. Voltei para a universidade, desisti do primeiro curso. Aí eu passei numa universidade na Federal no norte de Minas, só que eu desisti porque eu tinha passado em outra. Outro motivo. Fiz a engenharia de metalúrgica em Ouro Preto, só que aí depois, quando eu terminei o meu mestrado, eu fui fazer física. Eu desisti porque eu comecei o doutorado. Entendeu? Tipo assim, os motivos vão mudando. E tem motivos que são muito específicos, né? Mas tem motivos que são mais, como você já levantou aí, alguns motivos que são mais genéricos. E tem outro que eu lembrei agora. Eu fiz um curso. Eu comecei um curso de física antes ainda, na graduação de engenharia metalúrgica. E eu desisti porque eu falei assim, aquela coisa de Enem, de você poder se inscrever em qualquer lugar, então eu me inscrevi num curso para tirar o peso da consciência de não ter passado em nenhum do que eu queria. E aí eu falei assim, não vou, porque eu falei assim, eu tinha que ir para Federal de São João. E era um curso que eu não queria, era licenciatura em física, nada contra a licenciatura em física, acabei começando bacharelado em física porque me interessou depois, mas era um curso que eu falei assim, eu só vou lá porque para gastar dinheiro do meu pai na época, eu não vou. E aí é outra situação que, nesse caso não era uma evasão porque eu não cheguei a matricular, mas nos outros casos eu me matriculei e acabei saindo por motivos diferentes. Depois que vocês falaram aí, eu tô tão envolvido na área de mineração que eu esqueci qual era a minha formação. Minha formação também não era de materiais. Eu sou tecnólogo em materiais e assim, eu poderia ter evadido por duas questões. A primeira delas estava associada à nota em cálculo, né? Que maldito cálculo. Primeiro semestre você conseguiu um 0,5, né? A primeira prova você já fica muito desestimulado. E o segundo foi um professor que, acho que a primeira disciplina da área, né? Que é de ciências dos materiais,
ele chegou pra gente no primeiro dia de aula, eu conversei com ele, ele disse, olha, por que você não desiste desse curso? Desiste desse curso e vai fazer uma engenharia, né? Que é o meu curso de tecnologia. E aí, ali eu senti todo o baque, né? A pressão que seria enfrentar ou entrar numa carreira como tecnólogo, que tem as suas complicações. Então, eu tive dois motivos para fazê-lo, não fiz, né? Perseverei, né? Desisti de algumas coisas depois no meio do caminho, mas continuei. Então, acho que é só para colocar aí mais um fator, né? Além do que vocês já citaram, às vezes ser desestimulado por professor é uma coisa que acontece e às vezes a gente não fala muito, né? Isso que você falou também, Francioli, é muito comum e eu não vou te saber dizer dados exatos, mas de conversa com outras pessoas, eu sei que no curso que eu formei também tem uma certa defasagem, né, de pessoas, atualmente, principalmente nos últimos anos. Tem a ver também com essa questão, né, se você tem um professor que desestimula, ou sendo literalmente direto nas palavras, como ele foi com você, ou ele, sei lá, dando uma prova em que quase ninguém passa, no começo do curso, os alunos já chegam ali desanimados. Eu comecei minha graduação, eu já tinha 23 anos quando eu comecei minha graduação na UFOP. Então eu já estava ali, assim, eu quero entrar daqui e sair logo. E eu já tinha, então, uma ideia. Certas situações que eram desagradáveis para quem está ali com 17, 18 anos, para mim, eu já tinha essa ciência do desagrado que seria, então não me incentivaram a sair. Mas para a maioria das pessoas é um estímulo para deixar o curso. Ou as pessoas veem informações sobre mercado. Aí já entra um pouco na segunda pergunta que eu queria te fazer, sobre as áreas em que a evasão é muito mais comum. Eu via, na minha formação, e eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, Camila, que o pessoal gostava muito de mudar para engenharia de produção, os metalúrgicos, né? Engenharia mecânica, enfim, eu vou lembrar agora desses dois, engenharia de produção e engenharia mecânica. Colegas meus fizeram engenharia de produção e engenharia mecânica. Tem gente que fez ao mesmo tempo metalúrgica e mecânica. Tem gente que abandonou e mudou de curso. Mas esses cursos eram tidos como cursos que tinham mais retorno financeiro. Então, o cara falou assim, vou passar raiva fazendo um curso que eu vou me estressar até o fim e ganhar menos, ou não vou arrumar emprego nessa formação, ou eu vou mudar de curso e vou ter uma maior chance de arrumar emprego. Obviamente, na prática, isso não é uma garantia, né? Mas o aluno está ali, a rede de informações dele são os colegas de turma. E aí, ele se baseia no que ele tem ali. A informação que passou para ele é essa, ele vai seguir isso. Então, vira um motivo também, né? E aí, como é que foi para você também? Quais áreas você vê que tem uma maior tendência de evasão? Quais áreas que... eu vendo assim, de modo geral, acho que nas exatas tem muito disso. O Francioli falou sobre o cálculo aí, que tem uma influência muito grande. Mas, para você, como é que é isso? Nós temos as ciências exatas, né? Engenharias e ciências exatas como um todo, que elas lideram, né, o ranking de evasão dentre os cursos, né? Então, a probabilidade de um aluno evadir nessas áreas é muito maior. Isso tem vários fatores do ensino básico, né? Enfim, até antes de entrar na universidade. E dentro das engenharias também tem isso que tu colocou, porque é bem comum, porque tem engenharias como a nossa, engenharia de materiais, engenharia metalúrgica, que elas não são de conhecimento do público, não são cursos de prestígio, digamos assim, entre aspas, né, que os pais se orgulhariam, falariam, ele vai ser engenheiro mecânico. Todo mundo sabe o que é um engenheiro mecânico. Engenheiro civil é mais fácil, né? Sim, também engenheiro civil, engenheiro mecânico. Agora vai ser o engenheiro de materiais. Primeiro te perguntam o que vai fazer o engenheiro de materiais, qual é a função de engenheiro de materiais. Então, as pessoas não conhecem. E pelo fato dessas áreas serem muito voltadas a desenvolvimento de tecnologias novas, né, e do investimento em novas tecnologias, do aporte em ciência e tecnologia, então acabam sendo áreas bem restritas a um público com um maior nível de instrução.
Então, muito dessa consequência das pessoas desistirem de engenharia de materiais, de engenharia de metalúrgica e outras engenharias, tipo, por exemplo, aqui no campus de Feira de Santana, da UFRB, nós temos engenharia de energias, que é uma área bem nova, uma engenharia bem recente, né? Tem poucos cursos no país, e isso causa um desestímulo, né? Não é uma carreira, vamos dizer assim, bem consolidada na visão das pessoas leigas, né, do público geral. Então tem muito disso. E até as empresas também, desconhecimento não só pelo público geral, mas também pelas empresas. Tanto é que a gente vai ver a descrição de uma vaga, às vezes, no LinkedIn, e é de um engenheiro de materiais, um engenheiro metalúrgico, só que eles pedem engenheiro mecânico, engenheiro de produção. Então também tem um desconhecimento. E até a sugestão que a gente dá para os alunos é envia seu currículo. Envia seu currículo, não é porque não está descrito que ali que eles precisam de engenheiro de materiais que isso é impeditivo, porque se você vê que nas atribuições o seu currículo é condizente ou o currículo da sua formação, né, em curso, vai lá e tenta, porque eu sempre brinco, não a gente já tem. Então qualquer resposta que você receber de negativa, você já tem. O sim é que é inesperado. Até tem um aluno nosso, né, aqui do curso da materiais, que ele concorreu a uma vaga que não era para engenharia de materiais, está lá. E é assim, né? Então, tem muito disso também. Muitos alunos evadem, ou aqui, no nosso caso específico da UFRB, do Campus Feira de Santana, a gente tem, que é o CETENS, né? Eu sempre falo UFRB, Campus Feira de Santana, que é mais fácil o pessoal reconhecer do que CETENS, né? Do que a sigla do campus. Nós temos a formação em 2 ciclos, que é um ciclo inicial de 3 anos, contemplando as disciplinas básicas, né, de todas as engenharias, mais algumas disciplinas voltadas a energias e sustentabilidade. Ele recebe um diploma e depois, nos 2 últimos cursos, ele escolhe qual engenharia quer cursar. E por causa deste fator de reconhecimento do curso de engenharia, né, pela população, muitos alunos optam por engenharia de produção. Nós temos 4 engenharias aqui no campus, que é engenharia de produção, engenharia de energias, engenharia de materiais e engenharia de tecnologia assistiva e acessibilidade. E por ser o mais conhecido, produção acaba sendo uma das opções mais selecionadas. E engenharia de energias pela possibilidade, né, apesar de ser um curso recente, é um campo que está bem em voga, né? Então, a mídia tem batido bastante, né, sobre o tema, né, de energias renováveis. Então, acaba que também, por uma questão, né, de mídia, acaba também tendo um apelo maior. E engenharia de materiais e engenharia de tecnologia assistiva e acessibilidade acabam tendo um menor ingresso desses alunos que terminam o primeiro ciclo. Então, tem esses fatores, mas isso não condiz com o mercado de trabalho, né? É mais um desconhecimento mesmo do que um reflexo sobre o quadro geral. Até porque eu não sei como é que foi com vocês, mas a maioria dos meus colegas estão empregados, né? Eu não vejo, assim, uma taxa de desemprego alta entre os meus colegas. A gente, claro, não pode levar isso como dado, né? Porque é uma experiência pessoal nossa, mas a percepção que eu tenho, assim, nesse meu micro-universo é que não tem uma taxa alta de desempregados nessas áreas. Não sei como é que é para vocês, assim, a percepção nos universos de vocês. Assim, tem uma situação um pouquinho mais complexa dos cursos de tecnologia, principalmente da época, né, que eu formei em 2004. Então, em 2004 eu formei, mas haviam muitos colegas que estavam fazendo outro curso, curso de tecnologia em materiais, e muitas pessoas estavam fazendo ou engenharia de materiais, química. Tem muitas pessoas nessas áreas, né? Geologia também. Então, algumas pessoas que estudaram comigo e algumas pessoas que eu, em seguida, entrei como professor substituto na instituição e dei aula para o curso também. Então, alguns deles estão espalhados no Brasil como professores, viraram professores de institutos. Alguns acabaram também fazendo o que eles achavam como uma complementação acadêmica, então entraram numa engenharia.
muitos, né, já terminaram doutorado também nesse segmento, e assim, nem dados eu tenho para afirmar isso, né, porque é mais complexo ainda do que somente a engenharia. Nós não tivemos um grande número de evasão, porque as pessoas naquela época elas estavam, e a gente já na instituição, né, no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, à época já existiam cotas. Então acho que os institutos foram os primeiros a adotar as cotas, né, e depois houve essa mobilização para que as universidades também adotassem. Mas nós, mesmo com o sistema de cotas, e a dificuldade inerente mesmo, né, das pessoas chegarem com um nível mais baixo devido a estarem em escola pública e chegarem com defasagem na aprendizagem de matemática, por exemplo, isso não gerou um grande impacto naquela época, né, na minha turma especificamente, em relação à evasão, né? Mas a gente sabe que hoje a história é muito mais complicada, e principalmente por uma série de fatores que foram se assomando nos últimos anos, né? Pandemia, crise econômica, e isso aí tem reflexos são muito significativos. Eu penso nisso, para mim, eu fico até, como a gente tem falado aí nos episódios anteriores, ingridinado com o que aconteceu comigo durante uma situação que eu faço parte de um grupo, de um pessoal que é ex-aluno de engenharia metalúrgica. Aí, isso já faz um tempo já. O cara jogou lá uma chamada para uma vaga, e ele tava indignado, assim como eu estou, porque o cara chegou lá e falou assim, na minha área, vaga para trabalhar na cearia. E falou assim, tem que saber isso, processos metalúrgicos, e tá escrito lá, engenheiro mecânico. Não que um engenheiro mecânico não possa saber, ele pode sim saber, ele pode ter uma experiência com isso, mas a probabilidade dele saber isso só tendo a graduação dele é pequena, porque não está na grade dele. Mas as pessoas, os RHs não têm essa noção, eles partem ou porque, tipo assim, vê muito engenheiro mecânico, tô supondo aqui, nem sei lá, vê muito engenheiro mecânico ali trabalhando naquela área, e fala assim, vou chamar um engenheiro mecânico. E não tem essa ideia de que não sabem como é que é, qual é a formação, não tem esse conhecimento. Aí isso influencia na presença de alunos, na valorização do curso pelos alunos. Eu tenho uma situação diferenciada na minha graduação, porque toda instituição ali tem um jeito de lidar com os alunos um pouco diferente da média, porque os alunos têm uma proximidade muito maior. Meus colegas, na maioria deles, eles formaram comigo, e os que não formaram foi por motivos acadêmicos ainda, questão de viajar para intercâmbio, questão de querer fazer um estágio mais longo, e aí fez menos cadeiras, então teve que ficar mais tempo, ou atrasou no meio do curso. Não de evasão. E a galera formou numa época, nós fomos em 2016, formou numa época que já não estava muito bom para o mercado, então, muitos para a área acadêmica, muitos para outra área, enfim. Mas a galera formou. E isso esse negócio dessa informação aí tem um peso diferente para os alunos, sabe? De saberem que o mercado vai recebê-los ou não, e ainda somando com as épocas, como vocês disseram, né? Porque na época que, por exemplo, o meu professor de graduação formou, nos anos 80, 90, não sei, no final dos anos 80, início dos anos 90, não tinha emprego, hipótese alguma. E ele formou para poder fazer mestrado, porque ele queria e tal, mas a maioria dos colegas dele foi trabalhar em banco, foi trabalhar em outra coisa. Então, aí você pensa, numa geração seguinte, de um filho, que vê assim, pô, meu pai formou metalúrgica e foi trabalhar em banco, não há nada a ver, eu não vou nem fazer. Enfim, são outras questões sazonais, questões econômicas, que são as questões ditas como externas, né, que vai para além do que a universidade faz para os alunos estarem ali ou não. Mas isso influencia também na evasão dentro das engenharias, né? Porque essa migração de engenheiros, né, para setores administrativos, digamos assim, né, setores na área de business, de setores administrativos, isso é resultado da desindustrialização que a gente vem sofrendo no país, né? Então, a maior parte da renda e dos empregos estão nessa área,
né, de administração bancária, na parte de negócios como um todo, e não na parte das indústrias. Então, isso é um reflexo, né, desse processo que a gente vem sofrendo ao longo do tempo no país. A desindustrialização está altíssima, então hoje em dia você se formar em engenharia, não, claro, nunca um diploma é uma garantia de emprego, mas cada vez menos, né? Então a gente vê essas questões. E tem uma questão hoje das engenharias que a gente tem observado, no que diz respeito à formação em programação. Hoje, as mais diversas áreas, elas demandam soluções pensadas para simulação. Então eu tenho que simular isso mesmo por uma questão de redução de custos, e aí você precisa fazer simulação. E o que eu percebo, estando aqui hoje na UFCAT, né, na Federal de Catalão, e da realidade que eu vejo em muitos outros cursos, é que programação ainda é uma coisa muito alienígena. O pessoal é relegado exclusivamente ao pessoal da computação. E aí a gente não tem o desenvolvimento dessa nova cultura, né, dentro das cadeiras de engenharia, e que a gente vê cada dia mais sendo necessário. A utilização de inteligência artificial sendo assim, eu acho que em poucos anos ela vai ser essencial para todas as atividades. E a gente não tem esse poder ainda de vou modificar o curso de engenharia, vou modernizá-lo, transformá-lo numa engenharia 4.0, né? Mas fundamental, essa tua fala é fundamental. Eu acho que os alunos e os cursos tradicionais ao longo, né, do país não abriram os olhos para essas mudanças. As mudanças são rápidas e as mudanças que a gente teria que fazer, elas são muito entruncadas dentro das universidades, né, dentro dos cursos. E a Revolução 4.0, a Indústria 4.0 tá aí, né, tanto é que se fala até em 5.0, a velocidade é muito rápida, e realmente inteligência artificial, linguagens de programação, isso parece muito abstrato ainda para o aluno que entra na engenharia. E sabe que aqui a gente, nesse grupo de evasão, a gente fazendo uma análise das disciplinas que tem maior índice de retenção, a introdução à programação de computadores é uma delas, tá lá no top 5, tá? Eu acho, se eu não me engano, é a segunda, a terceira, só perdendo para cálculo, coisa assim. Então, eu acho que é a segunda com maior retenção aqui no nosso campus. E isso é reflexo justamente, né, que os alunos, eles têm que entender um pouco de lógica de programação, então até já vem de fatores prévios antes de entrar na universidade, que é a questão do aluno não estar habituado com lógica de programação, com conhecimentos lógicos ali, né, que são necessários para desenvolver e aprender sobre linguagem de programação. O pensamento matemático, a lógica... Exato. É muito complicado. E os alunos vêm com uma deficiência, uma defasagem, deficiência não, mas uma defasagem, né, é o termo mais correto, em relação a essas áreas enormes, e ainda mais se o aluno é de escola pública, porque se na escola pública às vezes não tem nem docentes, nem professores para áreas de exatas, né? A área de licenciatura é uma área, ela representa o que? 20% dos ingressos das matrículas dos alunos nas universidades federais, das universidades ao longo do país, todas, né, entre federais, estaduais, municipais e privadas. Então, muitas vezes não tem, porque tem desestímulo, né, a carreira docente, quando a gente fala em ensino básico. Então, o aluno já vem com essa defasagem, então ele vê aquilo ali, ele não sente, ele não tem aproximação alguma, ele não tem vivência prévia, é complicado, só que o mercado está exigindo, que nem tu falou, vai ser um conhecimento exigido pelo mercado. Os alunos não estão preparados para isso nas universidades, né, ao todo, e no cenário que eu vejo realmente é bem complexo, porque realmente falta essa vivência, né, com ensino de base, com lógica de programação, matemática, todos esses conceitos.
Camila, aproveitando isso aí, eu acho que você já direcionou um pouco, né? Porque você falou sobre cálculo, falou de programação aí, mas eu imagino que, levando em consideração que você comentou aí sobre a preparação prévia à graduação que os alunos acabam não tendo, o começo do curso é uma época muito complicada e de ocorrência maior de evasão, né? É só nessa época? Ou tem épocas também, sei lá, que os alunos pegam, no seu caso particular e do seu curso, pegam uma disciplina que é bem complexa e acabam, ou um conjunto de disciplinas num semestre que é muito pesado, os alunos acabam desistindo também. Depois que você passa por cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, fenômeno de transporte é fichinha. Verdade. Eu ia colocar outra coisa aqui, que na minha instituição onde eu formei a graduação, o peso da tradição é muito grande. Então tem professores ali, muitos professores são formados ali, sabe? Uhum. Enfim, a maioria deles, se não para dizer todos, são formados ali, pelo menos no meu curso. Então, pesa muito mudar grade curricular. É um problema. E a dificuldade está aí, porque quando a gente fala de ensino e aprendizagem, a gente fala de comportamentos que mudam de geração em geração, né? Então você não pode ensinar do mesmo jeito que você aprendeu para um aluno que você está dando aula agora. Não existe isso, né? Mas tem mais gente conservadora nas instituições, nas universidades, do que nas igrejas. Exato. E que está mudando muito rápido e os profissionais, os docentes, não estão nem de longe acompanhando essa velocidade das mudanças, até no modo de ensinar, né? Nas novas tecnologias de ensino, na forma de você abordar um tema, na interação com o aluno, dinâmicas também, né? Então, nem de longe eles, né, estão propostos, né, para começar, porque eu aprendi assim, né, e quando a gente também, nesse caso, que nem tu comentou, né, eles são professores da mesma instituição da qual eles foram alunos, então a tendência eu aprendi dessa forma, então essa forma que é a correta, ou é a mais apropriada, enfim, para eu transmitir o conhecimento, né, então tem isso também, você não oxigena, né, o curso, acaba que se perpetua o mesmo método, né, e a questão, assim, tu me perguntou da taxa de evasão, né? Se vocês também veem isso muito no começo do curso, ou, por exemplo, no seu caso, pensando agora, vocês têm um básico e depois o aluno escolhe uma graduação em alguma engenharia, certo? No meu caso, por exemplo, quando eu fiz eu fui para Teoflotone começar um curso, acabei indo para a UFOP e saí desse curso. Tinha lá o curso de Engenharia Civil, Engenharia Hídrica e Engenharia de Produção também, se não me engano. Chega no fim do básico, né, dos 3 anos ali do curso da Ciência e Tecnologia, os alunos têm a preferência pelo curso de Engenharia Civil. E aí acontece com vocês aí, por exemplo, de o aluno desistir do curso nessa época, na hora de escolher, porque ele não vai conseguir escolher o curso que ele quer? Acontece, que esse primeiro ciclo ele é responsável pela grande evasão, já que ele ocorre nos 3 primeiros anos. O que acontece? Até o segundo semestre, o total dos alunos evadidos são de 60%. De todos os alunos evadidos, 60% evadem tendo cursado até o segundo semestre. Então, um percentual muito alto. Isso quer dizer o quê? Quanto mais tempo ele permanece no curso, mesmo estando nesse primeiro ciclo, menor é a tendência dele evadir. É isso que nós temos acompanhado e, pelo que tem na literatura, é semelhante com outras instituições, né? Até levantei aqui um dado que a taxa nacional de evasão pelo INEP é de 59% entre públicas e privadas. E desse total, 37%, do total de alunos, né, das matrículas, 37% desistiram até o 3º ano. Eu acho que desses 50 e poucos por cento, 33% é da privada, e aí você tem ali algo em torno de 18%, 19% na pública. Vocês conseguiram fazer um recorte
para determinar, por exemplo, qual é a faixa etária desses evadidos? Ainda não estudamos, mas tá no processo, né? A gente personalizar, dar um aspecto geral, assim, qual é o perfil, quais são as características, né, desses alunos que evadem, né? Até a questão, a gente também queria entender o que causa essa evasão pelo aluno, o que ele diz sobre isso. Só que dentro das universidades, e eu não sei como é nas privadas, mas nas públicas, não há esse mecanismo, né, de tentar entender o que faz o aluno desistir do curso. Então a gente não tem muitas vezes a gente não tem nem acesso. A gente tem o e-mail desses alunos evadidos, mas eles não respondem, porque a vida dele, ele já nem tá mais pensando nisso. Já foi um processo dolorido, então você vai enviar um e-mail, a tendência é que ele tenha um ânimo para te responder esse e-mail ou responder um questionário é muito baixa, né? Até tem um técnico que ele relatou que ele chegou a tentar fazer esse estudo, mas ele teve um retorno muito baixo, porque realmente o cara já passou, né? A pessoa já passou por esse processo que é sofrido, é dolorido, acredito eu que não seja uma decisão fácil de ser tomada, por qual que seja o motivo. E aí você parar e destinar um tempo da sua vida para responder é complicado, a não ser que você esteja motivado por uma indignação, né? Algo que você queira explanar, né? Então não tem esse retorno. E é algo que seria importante a gente ter esse retorno. O que leva esse aluno a evadir? O que motivou esse aluno? A gente sabe os fatores, as possíveis causas, mas saber diretamente do aluno, isso seria um fator bem importante, né? Então, é algo que as universidades públicas falham, e até porque a universidade pública, ela tem um perfil, né? Você ingressou na universidade pública, tipo, você está tendo A honra. A honra, exatamente, de poder cursar uma universidade pública. Então, é como se ela estivesse se dobrando, né? Então, tem essa questão também cultural aí, de pensamento, né? Que acaba que a gente não investiga, não vai efetivamente, se não for ação de alguns técnicos, alguns docentes, né? De forma individual, mas a instituição não tem um mecanismo de tentar investigar isso. Por exemplo, na hora que o aluno for evadir, colocar um questionário que ele seja obrigado a responder antes de fazer o cancelamento da sua matrícula, para pelo menos você ter ideia do que causou, o que motivou o aluno a evadir, né? Então, isso contribuiria muito para a gente poder entender melhor também. A gente tem algumas ideias, né? Mas o problema é que também tem muitos que simplesmente desaparecem, né? Viram fumaça, nunca mais aparecem. Então a gente não sabe, fulano ainda existe, fulano ainda aparece aqui, né? Tem isso, né? Tem aquele que nem cancelar no sistema chega a fazer, né? Então, são essas questões, assim. E eu já me perdi na pergunta inicial aqui, a gente já foi indo por alguns caminhos. Não, mas você respondeu sim. Eu queria saber um pouco mais agora sobre exatamente o que vocês estão falando aí, sobre os motivos. Porque tem motivos que... Por exemplo, uma coisa que eu estava lendo hoje e a gente vê na correlação, o ProUni e o Reúne tem uma influência nisso também. Porque dá um acesso à universidade a mais pessoas. As pessoas com a devida obrigação são pessoas que necessitam estar ali, então necessitam de um apoio para iniciarem a graduação deles, mas são pessoas de baixa renda, por exemplo, ou com maior dificuldade enfim, né, alguma dificuldade financeira. Então, aumenta a dificuldade dessa pessoa se manter, pelo simples motivo de que ela precisa de dinheiro para se manter ali. E dependendo da instituição, você não vai ter um auxílio, uma assistência para bancar, hein? Tem muitas, né? Mas talvez, e também não é todo mundo que ganha. Exato. E com os cortes públicos está cada vez menor o percentual de recursos destinados para assistência estudantil. Isso. E aí isso é outro peso. As pessoas vão abandonar o curso porque não dão conta. Os cursos, por exemplo, no meu caso o curso era diurno, não tem esse problema. Mas os cursos noturnos, as pessoas trabalham. E aí dificulta também, para a pessoa trabalhar. Olha, e eu vejo, Júnior,
desse ponto que você colocou, né? Eu já trabalhei com alguns cursos que nós tínhamos assim, um desejo de colocar eles à noite, justamente para ampliar a oferta para as pessoas que trabalham e que precisariam disso. A gente esbarra também nesse conservadorismo, né? Mais uma vez o cara disse, não, mas esse curso tem que ser diurno, ele não pode ser noturno. O aluno vai perder muita coisa se o curso for noturno. Então a gente também tem mais uma situação como essa, né? A gente às vezes, devido ao conservadorismo das instituições, você acaba perdendo público porque você quer uma coisa, né? Você quer o ideal. Aqui também essa discussão do curso noturno, ela é recorrente, e também o mesmo conservadorismo. Primeiro por questões bem plausíveis, tipo assim, a questão do campus, questões, né, práticas. Só que iluminação, então houveram melhorias nos últimos tempos aqui no nosso campus e alguns desses pontos já foram sanados. Mas há uma resistência por parte dos docentes em poder ofertar disciplinas à noite. E é uma demanda dos alunos. Os alunos cobram muito isso porque eles não conseguem estagiar, não conseguem trabalhar concomitante com a universidade. Então isso também é outro ponto que acaba influenciando, ainda mais se a renda daquela pessoa depende para a renda familiar, né? Então tem esse aspecto socioeconômico também vinculado, né? Então e as universidades, elas não estão habituadas a lidar com essas questões, né? Tem a questão, houveram melhorias com o tempo, tipo a questão das cotas, né? De ampliar o acesso, que foi importantíssimo, é importantíssimo, mas não é o único fator. Além de você permitir o ingresso dessas pessoas, você também tem que permitir que ela se mantenha, que ela não evada. E eu vejo poucas práticas, né? Tem a assistência estudantil, que é uma medida e ela é eficaz, né? Tem estudos que mostram que ela realmente auxilia na redução da evasão, mas não é a única. Então tem pessoas que elas ainda mais quando aquela pessoa, a renda dela é bem mais significante para a sobrevivência da família, né? Para aquela família se manter. Dificilmente essa pessoa não vai desistir do seu trabalho para ter uma assistência, né, para ser auxiliado, porque esses valores são inferiores ao que ele ganharia do seu trabalho. Então, tem todos esses fatores que contribuem e muito para a evasão. E há um conservadorismo, né, que nem o Francioli comentou, em cima das instituições, que não é abordado esses temas com a relevância, com a importância que ele tem que ser tratado, né? Então, eu acho que é um ponto nebuloso dentro das instituições públicas. Vocês levantaram exatamente aonde eu queria chegar aí. As instituições, para além do aluno que estuda à noite e vai ter fatalmente mais dificuldade, as instituições não se adaptam, e aí volta lá naquela questão da tradição, né, que vocês comentaram aí agora também. Ou seja, a tradição não deixa o curso se adaptar às condições do discente atual. Pensar em alunos estudando à noite era uma coisa longínqua há muitos anos atrás, agora não é, então você tem que se adaptar. Adaptar a sala de aula, adaptar a universidade para que essas pessoas consigam se manter. E a visão que eu vejo, né? Eu não sou professor, vocês podem dizer melhor que eu, é que o professor acha que a adaptação não tem que vir dele. Ele acha que ele tem que sempre se manter do jeito que tá, porque o jeito dele que é o certo, porque ele sempre faz assim. Afinal de contas, ele é professor, né, pô? Né? Ele já tá sabendo tudo, né? Ele não precisa aprender mais nada. E aí ele acha que o aluno que tem que se adaptar só. É só o aluno que tem que fazer a adaptação. Aqui na USP, aconteceu uns meses atrás um caso de uma professora que ela foi infeliz, errada e completamente inadequada, não só na fala, mas em expor do jeito que expôs. Ela chegou numa rede social, não sei qual é, falando que estava indignado com os alunos, não lembro o texto exatamente, mas indignado com os alunos que queriam que ela fizesse alguma adaptação porque o aluno trabalhava. E ela falou assim, o aluno não pode trabalhar aqui, o aluno tem que ficar por conta. Olha isso.
Aí depois ela teve que se retratar e tudo mais, cobraram esse comportamento dela, é lá da USP de São Paulo. Mas a imagem é essa. Olha só a falta de noção dessa pessoa. De achar que o fato dela não trabalhar não dá direito dele de estudar. Se você quer trabalhar, você não pode estudar, não. Você tem que só estudar. Se você quiser terminar esse curso. E não para pra pensar assim, o aluno dá conta. Se a sua renda é a renda que mantém a sua família, como você faz? Não faz faculdade, não faz uma universidade, vai para uma universidade privada, isso é esse ponto, né, que a gente tem que discutir de uma forma bem mais primordial dentro das universidades, né? Esse debate tem que ser levado e como um debate prioritário dentro das universidades, né? Então a gente acaba perdendo muito aluno por questões socioeconômicas. Não adianta nada ter sistemas de cotas. Claro, adianta, né? Mas não de forma totalmente eficaz se você não tem medidas ali que garantam que aquele aluno vai continuar na universidade, vai terminar seu curso. Então, basicamente, é complicado, né? A universidade pública, ela tem essas questões, ela tem esse engessamento, tanto em se atualizar, né, tecnologicamente, em questões de buscar tá associado junto com as tecnologias mais emergentes, que nem a indústria 4.0, e que é uma revolução, né? Não é nem uma tecnologia, é uma revolução na forma de pensar, de trabalhar, e, né, são várias práticas ali que vão mudar e que vão influenciar na nossa profissão, como também na questão de pessoas, né? Tipo, de olhar para o aluno, de ter o olhar para o aluno de uma maneira mais humana, né? Então tem esses pontos. Mas mesmo assim, a universidade pública, ela tem, quando a gente compara os índices, né, de evasão, ela ainda tem dados melhores do que as universidades privadas, né? E eu fiquei feliz em ver esses dados, né? Por mais que os valores de evasão sejam altos, mas fiquei feliz, porque antes de ver esses dados eu achava o contrário, né? A gente tem uma percepção, assim, que é o contrário, e eu fiquei feliz em ver isso, porque realmente, o que eu acho que a universidade pública, ela te auxilia em você ser resiliente, né? Você sai com uma resiliência e uma capacidade de aprender, que eu acho que em outro lugar você teria, mas não seria de forma tão efetiva quanto numa universidade pública, pelo menos a minha percepção, né? Que a universidade pública, ela forma profissionais que têm a capacidade de buscar soluções, né? E de estudar e de investigar muito mais apurado do que as outras formações, né? Mas mesmo assim a gente tem que melhorar muito. Se a gente já forma profissionais, né, com essas capacidades, imagina se a gente olhar para esses pontos, né? Então acho que os resultados iam ser melhores. Eu fiquei aqui pensando sobre isso e aí me surgiu uma dúvida agora. As pessoas, quando abandonam o curso, elas trancam, elas simplesmente vão embora e não fazem nada, nenhuma burocracia para poder oficializar a saída. Elas pedem um cancelamento da matrícula. Tem algum levantamento sobre como é que essa evasão ocorre? E ainda, pensando nisso, sobre a possibilidade de chamar essa pessoa de volta. Se fosse só um trancamento, por exemplo, que tem um tempo máximo aí que eu não sei qual é. Entendeu? Tem alguma política, uma ideia de política relacionada a isso, pensando nessa possibilidade? Ou as pessoas geralmente só cancelam e não tem nem o que fazer mais? Não, pelo menos assim, o que eu tive de experiência, a universidade não busca fazer como instituição, como política pública, né? Dentro da instituição não tem assim pelo menos eu não vi, né? Não posso falar assim, mas eu não vi um programa efetivo para tentar recuperar esse aluno, né? Quanto aos dados, se o aluno tranca no sistema, eu não sei exatamente como é que é feito esse cancelamento, se é considerado um período, né,
sem matrículas. Trancamento, por exemplo, é baixo dentro ali dos dados que a gente tem na nossa instituição, é um valor baixo. Então, o aluno que tranca, ele geralmente tem um motivo, né? Ele tem uma razão específica ali para trancar. Então, é aquele aluno que não desistiu ainda. Ele está só esperando aquela disciplina que ele está com problema ser ofertado por um professor mais legal. Também tem esses fatores. Não julgo ele, não. Tem a questão também, às vezes, de estar no emprego e aquele semestre específico ele não pôde cursar disciplinas, né? Eu já vi casos assim de colegas de trabalho, quando eu trabalhava no setor privado, que cursavam a universidade e trancarem porque aquele semestre ali eles não poderiam se dedicar aos estudos. Também tem vários fatores assim. Só que o trancamento, pelo menos nos nossos dados, ele é um percentual muito baixo. A maioria é cancelamento mesmo, né, dos casos de desistência, né? E o aluno geralmente não... Aí eu não sei se ele não faz matrícula por um certo período ou se ele vai lá no sistema e diz que cancelou mesmo. Cancelou a sua matrícula. Isso eu não sei te dizer como é que é feito lá no sistema, como é computado. De uma colega da minha cunhada, coitada, que ela cancelou a matrícula porque queria só trancar. Ela estava tão, assim, estressada. Aqui, ó, outra coisa que nós não levantamos aqui, que é de fundamental importância, eu lembrei agora. Não é o caso dela, eu acho, mas é uma coisa a ser levantada. A saúde mental também faz as pessoas trancarem curso também. E a pandemia tá aí para nos dizer isso, né? Para comprovar isto. A saúde mental faz a pessoa, assim, às vezes ela tem a vontade, mas não tem como, não trava, a pessoa não tem o que fazer. Aí ela tem, ou ela cuida da saúde mental, ou ela continua o curso e talvez nem acabe também, né? E você teve, como a Camila pontuou, essa questão da pandemia, ela também trouxe uma outra realidade, né? A gente tende a imaginar que todas as pessoas que estão na universidade pública, muitas vezes porque estamos ali muito presos em nossas bolhas, né? Nos nossos micro-universos, nós imaginamos que essas pessoas elas têm acesso à tecnologia. E na realidade não tem. Às vezes a pessoa ela tem acesso a um computador na universidade, às vezes ela tem acesso à internet na universidade, em casa ela não tem. Em algumas cidades, né, principalmente depois que houve essa expansão das instituições federais de ensino, onde você tem muitas instituições em locais, eu vou dizer assim, falando lá pelas minhas Amazônias, lugares ermos, onde você não tem acesso à internet com facilidade. E aí você pode até ter, na teoria, uma cidadezinha legal com 4G que não funciona nem 1G. Então, assim, para você acompanhar uma aula dessa forma, e aí você tem todo o impacto econômico, né, gerado recentemente, você teve as pessoas tendo que abandonar as universidades, tanto públicas quanto privadas, porque no caso das privadas, algumas delas você teve aumento no valor das mensalidades, algumas mantiveram o valor da mensalidade. Por um lado, a iniciativa privada, né, as universidades privadas, elas se adaptaram muito rápido ao EAD, mas as pessoas, os estudantes não se adaptaram, porque não tinham condições, e aí pagar. E aí eu fico imaginando, porque isso também aconteceu aqui em casa, não na questão da universidade, mas na escola dos meninos. A gente vê, eu vou pagar o mesmo valor presencial para um EAD, que a gente está tendo essa mudança, então isso é um fator complicante. Muitas pessoas passaram a receber metade do salário, muitas pessoas perderam seus empregos. E aí você tem que fazer essas opções. Quando você parte para a pública, com a Camila também já colocou, essa redução nas assistências estudantis, você inviabilizou o almoço, você inviabilizou RU, você inviabilizou assistência, você teve corte de bolsa, porque muitas vezes a gente tem, já comentou aqui algumas vezes, você tem um diferencial da universidade pública para a universidade privada, que na pública você ainda tem pesquisa sendo desenvolvida, ações de extensão. Essas ações de extensão elas podem envolver bolsas, as pesquisas envolvem bolsa, e aí é também uma forma de você manter o aluno dentro da instituição. E aí quando você tem uma degringolação completa, né, de todo esse sistema que fazia com que ainda mantivesse os alunos nas instituições, aí o índice de evasão é realmente grande, porque aí você vai pensar,
ou eu boto comida em casa ou eu fico aqui estudando, né? Então, assim, esses fatores que são muitos, né, eu acho que são até difíceis de mensurar todos eles, porque envolvem muitas realidades. Aí você entra também, dentro dessa situação, vai ficar louco mesmo, velho. Né? Então, assim, a gente vai ter muitos casos aí de problema mental, de saúde mental, que é negligenciada normalmente, né? A sociedade já negligencia isso. Eu acho que a pandemia ela mostrou, né, que ela não é algo que deva ser negligenciado, nunca foi, mas que os impactos dela estão vindo e ainda virão durante algum tempo. Não, a pandemia ela veio só para maximizar essa questão, né, do emocional, porque nunca foi essa questão do emocional, né, e de como a gente está bem emocionalmente ou não, e também das relações dentro da instituição que às vezes influenciam, né. Nós tivemos aqui em Salvador um caso recente de um aluno que foi, eu não me lembro se foi apresentar o TCC ou a dissertação de mestrado, e ele sofreu comentários, né, de membros da banca, ou de um membro da banca, foram, assim, de uma forma bem rude, digamos assim, né, e o aluno veio depois a se suicidar. Então, não se tem, assim, essa questão, essa discussão sobre o impacto das ações, né, geradas no emocional. E a gente já teve a pandemia que dificultou muito o acesso, que nem o Francioli muito bem falou, né, que influenciou direto. E além disso, nós temos alguns comportamentos, né, dentro das instituições que também não colaboram, né, com assim, para a saúde mental, né, para uma boa continuidade da saúde mental, um bem-estar, né, mental das pessoas. Isso de forma tanto docente, né, acho que tem ambiente em algumas universidades mais, outras menos, né, e isso tanto pública quanto privada, mas existe isso, então é algo que não é debatido, né. Camila, nós falamos aqui sobre evasão, inicialmente uma introdução, sobre motivos, sobre correlações com consequências, mas eu queria que você, para a gente já caminhar para o fim, você falasse um pouco sobre a consequência dessas evasões para a instituição. O que acontece com ela quando eles têm menos alunos formando, entram alunos e os alunos não formam? O que acontece com a instituição? Quais são os prejuízos para ela? Eu vou falar inicialmente para a instituição e depois vou ampliar para a sociedade de uma forma geral. Para a instituição é péssimo, porque o que nós geramos, né? Nós geramos profissionais. Então, se você não está gerando esses profissionais, você tem a entrada e não tem a saída dessas pessoas formadas, você acaba tendo aí uma redução da sua eficiência, né? Da sua função. Sua função primordial é essa. Claro, nós fazemos esses projetos de extensão, projetos de pesquisa, né? Não é só o ensino, né? Então, mas a função prioritária é formar pessoas, né? Formar profissionalmente. Então, você acaba comprometendo até a questão, vamos falar em questões financeiras, né? Que eu acho que é secundário. Primeiro é você formar uma mão de obra qualificada, né? E essa mão de obra qualificada vai ser empregada, vai movimentar o setor industrial, né? No nosso caso de engenharia especificamente, mas os setores, né, socioeconômicos e a máquina gira dessa forma. Indo para a questão econômica, né, de existência, de mantenimento dessas instituições, se você não forma, é recurso que não entra. É recurso a menos que você não tem na sua instituição. Então, isso compromete a oferta de serviços dentro da instituição e vai afetar ações de extensão e pesquisa, não só de ensino. Por mais que sejam, né, não seja só ensino, seja pesquisa e extensão, a instituição, mas a prioridade nossa, em primeiro lugar, é formar, instruir pessoas, né, para que elas
consigam posições profissionais, consigam se colocar no mercado de trabalho e ter posições, né, melhores aí, tenham condições de vida melhores e assim por diante. Então, e se isso não é feito de uma forma eficiente ou o melhor possível, isso vai influenciar nas outras áreas, né, tanto de pesquisa quanto de extensão. Então, o impacto é gigantesco, porque você vai ter na área de pesquisa, o principal agente de pesquisa no país são as universidades, institutos federais, universidades públicas, né, e institutos federais. Então, se você tem um menor investimento nessas universidades e nesses institutos federais, você vai ter um menor poder de recursos para investir na área da pesquisa, na área da extensão. Isso compromete todo o funcionamento das instituições, né? Nas privadas também, vai comprometer a sua existência de forma, né, de forma mínima. Então, afeta dessa forma. E afeta o país, porque a gente precisa de engenheiros, a gente precisa de biólogos, a gente não só na área das exatas, mas a gente precisa de uma mão de obra qualificada. E se nós não temos profissionais suficientes para suprir as vagas, isso acaba influenciando no desenvolvimento econômico do país, né? Como tem afetado em diversas áreas, principalmente em áreas da tecnologia, na área da computação, que a gente vê atualmente uma falta de mão de obra capacitada. Então, eu não sei, assim, né, acaba influenciando um todo, né, tanto em termos institucionais de sobrevivência, de eficiência, como também na nossa sociedade como um todo. Verdade, tem uma influência até difícil de mensurar e a longo prazo ainda, como você falou aí, né? Esses efeitos aí vão para gerações, né? As pessoas, épocas em que os cursos vão ser mais defasados, eu tenho faltas profissionais durante anos, né? Mas é isso aí. Camila, nós estamos chegando ao fim. Eu queria agradecer a sua presença aqui, agradecer a quem ficou conosco até aqui. Convidar vocês para participar com a gente mandando mensagens pelo Telegram. Só digitar lá na busca do Telegram @aluzdocandeeiro. Convidar vocês também para assistir os nossos episódios disponíveis nas plataformas digitais, YouTube, Spotify, Deezer. Vocês têm mais algum aí, Francioli, que quer falar? Curtir, comentar, compartilhar as postagens lá no nosso Instagram. E é isso. Vou deixar agora para mensagens finais. Podem dizer, Camila e Francioli, por favor. Agradecer mais uma vez. Foi muito legal esse bate-papo. São temas importantes, né, que a gente abordou hoje aqui. Também elogiar o trabalho de vocês, divulgar a ciência, divulgar questões, né, envolvendo o desenvolvimento, a ciência, o ensino. É fundamental. E que tenham mais podcasts que nem o de vocês. Acho que seriam essas as palavras e agradecer mais uma vez. E é isso aí, pessoal. Eu acho que vocês já viram aí, o Júnior está mais do que ambientado, né? Já está conduzindo sozinho o programa. Fico muito feliz. Posso até tirar férias, né? Que maravilha. Hoje fizemos um programa, embora com um tema bem... eu diria, complicado, porque a gente tem muitos desdobramentos, né? A partir dele a gente vê a evasão é uma consequência de uma série de problemas que atingem os estudantes e das instituições, mas nós não nos ingridinamos muito hoje, né? Hoje a nossa indignação ficou um pouco mais contida. E aí, é isso aí. Agradecer a todos que ficaram até aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.